Olá, seja muito bem-vindo a Conversas com Ciência. A minha convidada de hoje é a violinista Ana Catarina Pinto, é doutorada em Ciência e Tecnologia das Artes, na versão de música, e a técnica que ela desenvolveu tem precisamente a ver com o violino. Muito obrigado por estar aqui comigo. Nós vamos falar hoje de Tomás de Borba, do resgate a que está associada de obras de Tomás de Borba que estavam manuscritas e mais ou menos perdidas na Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo. Mas antes disso, Ana Catarina Pinto, nós vamos perceber quem é este Tomás de Borba, porque apesar de, como vamos compreender, ser uma figura muito importante, anda desaparecida do nosso cotidiano. Vamos então a isso. Quem é este Tomás de Borba? Antes de mais, muito obrigada pelo convite para cá estar e também para tentar fazer parte desta divulgação deste importante compositor. O Tomás de Borba é um compositor, pedagogo de enorme importância, principalmente no início do século XX. Nasce em Angra do Heroísmo, portanto é terceirense. Cá permanece até aos seus 24 anos, 23 é ordenado padre, portanto estuda música no seminário e depois foi-lhe detectada uma apetência musical fora do normal, não é? E portanto ele decidiu ir aprofundar-se para Lisboa, para o Conservatório, na altura Real Conservatório. Lá estuda piano e composição. Termina o curso brilhantemente com 28, 29 anos e a par deste curso ele faz também um curso de letras, portanto termina os dois cursos quase em simultâneo e é convidado muito pouco tempo depois para dar aulas e para ser professor neste que era o maior local de ensino de música em Portugal. Conservatório Nacional de Lisboa, não é? Sim, na altura Real. Real, depois Nacional. E depois Nacional. E, portanto, ele é professor de harmonia, na disciplina de composição e harmonia, e é o primeiro professor de Portugal de História da Música. Portanto, a cadeira de História da Música que foi instituída até hoje nos conservatórios. Ele é aluno de figuras com muito interesse, não é? Sim, se calhar destacamos o Francisco Lacerda, de São Jorge, que é açoriano, que viveu grande parte da sua vida como vida artística em Paris. Sim. Aliás, ele dizia que só tinha dois lugares do mundo onde gostava de viver, ou Paris ou na Fragueira, que era a Feijão, ele tem uma casa. Sim, e o Tomás de Borba também tem esta ligação forte com a terra. Aliás, ele vai para Lisboa, mas depois há registros de visitas cá. Ele vai também, vem de Lisboa e visita a Graciosa, portanto ele tem esta ligação muito grande com a terra e tem-na sempre, aliás, está espelhada até nas obras que escreve, portanto há uma ligação forte com a terra natal, isso não é desvinculável. Ele é aluno de figuras importantes, mas também é professor de figuras importantes. Pode-me falar nelas? Sim, talvez a figura mais importante que podemos destacar é o Fernando Lopes Graça, que é de facto um compositor muito conhecido, muito mais do que Tomás de Borba, nos dias de hoje, não na época, mas também podemos falar de Ivo Cruz, de Pedro e Luís de Freitas Branco, que são compositores muito conhecidos. Ele deu aulas no Conservatório cerca de 30 anos e, portanto, passaram pelas mãos dele imensos, gerações de músicos, portanto, eu gostava também de destacar que ele para além de ser professor destas disciplinas, ele era também diretor artístico da Academia de Amadores de Música, que na altura era uma instituição alternativa ao conservatório, de enorme importância, mas para aquelas pessoas que não queriam seguir tanto a via do conservatório tão rigorosa, talvez. Tinha essa outra opção. Tinha esta Academia dos Amadores de Música e ele é o seu diretor artístico e o seu grande dinamizador e, portanto, outra vez, é figura central no Conservatório e na Academia dos Amadores de Música. Portanto, de facto, tem uma importância de alto relevo na música e principalmente na pedagogia também, a nível nacional. E no seu tempo é reconhecido a nível nacional? Muito reconhecido. Aliás, até há vários registros, quando ele se reforma, por exemplo, no Conservatório, os alunos e os professores fazem uma festa, no fundo,
despedida e também de importância, de reconhecimento, não é? Mas também na Academia dos Amadores de Música há vários momentos em que fazem concertos dedicados ao Tomás de Borba, com ele em vida, portanto em que se toca a música dele, porque era boa, claro. E porque ele realmente era uma figura importante, conferências de que ele fez parte, também com a sua direção ou dedicadas, portanto ele é de facto uma figura muito importante na época. E depois nós perdemos-lo durante décadas. Quer dizer, de certa forma, porque eu penso que terá sido um bocadinho porque ele se dedica muito a escrever para crianças, para coros. Ele dizia que as crianças precisavam de cantar, que a sociedade precisava de cantar. E então ele escreve imenso para canto, mas muita música dedicada ao ensino. E não tem propriamente obras orquestrais. Tem uma rapsódia, penso eu, incompleta, não tem esta, por exemplo, os compositores mais reconhecidos normalmente têm obras orquestrais, ou, por exemplo, o Francisco Lacerda era também maestro, tinha uma... Pronto, o Tomás de Borba, como era pedagogo, ficou, acho eu, muito ligado a esta vertente pedagógica e não foi, se calhar, tão valorizado pela obra que deixa, que pela pesquisa que fiz, ele tem de 3.500 a 4.000 obras escritas. Portanto, peças... Muitas delas à espera, talvez, de serem gravadas. Sim, de serem resgatadas, não é? Porque elas estão em manuscritos e, portanto, acredito que temos aqui um legado enorme ainda por descobrir. Muito trabalho para fazer. Sim. O Tomás de Borba, como outras figuras da altura, este é um facto que também se foi perdendo ao longo da história, falávamos disso antes da nossa conversa, podem ser o resultado da segunda vez que Angra do Heroísmo foi capital do reino. Podemos pensar nisso, porque de facto o Tomás de Borba nasce em uns 40 anos após, portanto a capital Angra por volta de 1830 e depois Tomás de Borba nasce em 1867, portanto um bocadinho depois. E há aqui uma geração de músicos com carreira internacional que de facto tem muito destaque lá fora. Posso dizer-lhe a sobrinha de Tomás de Borba, arpista Cecília Borba, que é considerada a melhor arpista nacional na época. E portanto, há aqui uma geração de músicos muito bons, com carreiras internacionais. Eu posso destacar também Marina Gabriel, mezzo-soprano, o Álvaro Sequeira, que era um violinista extraordinário, que vai estudar para Londres e que depois faz a sua carreira a nível internacional. Também João dos Reis, um barítono, e também Tomás de Borba, todos eles de cada Ilha Terceira que têm uma carreira internacional muito importante. Provavelmente é a consequência da passagem do reino por aqui, à cabeça do reino. Sim, porque havia muita atividade cultural cá, apesar de se calhar nós não termos essa consciência, mas de facto Angra era capital, portanto aqui passava tudo. Era um centro. Um centro cultural também, sim senhora. Muito bem. Ana Catarina Pinto, entretanto, no arquivo da Biblioteca Pública de Angra do Heroísmo há essas obras de Tomás de Borba e Ana Catarina Pinto foi resgatar algumas obras, algumas incompletas, e resolveu trabalhá-las. Certo. Primeiro, como é que lhe deu vontade de resgatar essas obras? Vamos começar por aí. Eu chego à Ilha Terceira há 3 anos atrás e... Aliás, deixe-me só interrompê-la, dá aulas no Conservatório de Angra do Heroísmo, precisamente fica na escola Tomás, era isso que eu ia dizer. Tomás de Borba, que tem o nome de... Sim, eu chego a Angra há 3 anos atrás e começo a dar aulas de violino no Conservatório, que é inserido na escola Tomás de Borba. E, portanto, eu quando entro como professora, a única coisa que me recordava do Tomás de Borba era dele ter escrito um dicionário de música com o Lopes Graça, não é? E, portanto, que é um dicionário muito famoso, mas não sabia muito mais dele. E, portanto, daí parte logo a minha vontade de saber mais sobre o compositor e, principalmente, tentar perceber se ele tinha escrito alguma obra para o meu instrumento, que é o violino, não é? E essa foi a primeira vontade de perceber. Li algumas coisas, na altura percebi que a figura que mais tinha trabalhado o Tomás de Borba a nível nacional tinha sido precisamente o Duarte Rosa, que dedicou... Aliás, publicou 2 livros, segundo se sim, mais até, tem mais, sim, pelo menos 4. Sobre o Tomás de Borba. Sim.
Portanto, dedicou grande parte da sua vida a estudar este compositor, a um nível mais histórico, não tanto a trabalhar as partes, mas a falar sobre a vida, sobre a época, sobre o que é que se passava, o que é que ele tinha feito. Enquadramento histórico. E fez um trabalho muito importante de inventariação de toda a obra, portanto, que isso também é importante e isso também me permitiu fazer este trabalho. Portanto, ele recolhe, muita parte da obra já estava na biblioteca, mas ele recolhe noutros sítios também, no Conservatório, na Academia dos Amadores de Música, junto de familiares, portanto, e faz a catalogação, no fundo, do que é que existe e do que é que está disponível para consulta. E o Duarte Rosa é, de facto, a pessoa que mais... Que tanto faleceu. Sim, infelizmente faleceu, mas eu tive a felicidade de trabalhar com ele ainda e, portanto, ele disse-me: Ana, o Tomás de Borba escreveu para violino e piano, procure na música de câmara, que vai encontrar, tem uma sonata, tem uma suíte portuguesa e ainda tem umas peças, mas veja lá o que é que é muito importante esse trabalho de recuperação das obras e, portanto, também me incentivou muito e aprendi muito com ele sobre o Tomás de Borba, apesar de pouco tempo, gostava de ter partilhado mais. E pronto, é daí que descubro que no âmbito da música de câmara, que é precisamente a música que é escrita para pequenos grupos orquestrais. No caso, violino e piano. Pode ser vários instrumentos. A música de câmara é um grupo de instrumentos, os compositores escrevem para o género de música de câmara, que é um grupo de instrumentos que não é grande o suficiente para ser uma orquestra, mas também não é pequeno o suficiente para ser só um. E então chama-se música de câmara a isto. E na música de câmara, neste género, o Tomás de Borba escreve precisamente a maior parte para violino e piano, o que me deixou muito feliz na altura que descobri. Ele escrevia muito para violino e piano. Foi o que mais escreveu, mais de uma hora de música. Para música de câmaras, o que mais escreveu foi precisamente para estes dois instrumentos. Mas essas partituras que a Catarina Pinto encontra não estão propriamente prontas a publicar, não? Houve um trabalho grande a ser feito. Conte-me lá. Sim, nessa altura fiz a recolha dos manuscritos todos que haviam. Portanto, estava tudo em manuscrito? Tudo em manuscrito, sim. A sonata tinha sido editada pelo Duarte Rosa, mas ele também me disse para voltar a rever tudo, porque de facto há muita coisa que falha sempre, são trabalhos muito minuciosos. É como, eu costumo explicar que é como passarmos um livro escrito à mão para a escrita moderna. Portanto, é um trabalho, ainda por cima, quando temos várias versões do livro escrito à mão, há frases que tem num e não tem noutro, há vírgulas que tem num e que não tem noutro, há estas questões todas. E como é que se opta? Por exemplo, Tomás de Borba, julgo que ele tinha várias possibilidades às vezes, não é? Exatamente. E depois como é que se opta entre essas possibilidades? Depende muito daquilo que estamos a falar. Por exemplo, se temos um acorde maior, de Dó maior, e se de repente aparece um Dó bemol, pode ter sido um erro. Por exemplo, neste caso, mas há muitos casos, depende muito daquilo que estamos a tratar. Por exemplo, se tiver a ver com dinâmicas, se tivermos um crescendo em 5 manuscritos e num não tivermos, percebemos que ele queria aquele crescendo, queria que a música... Era a norma. Exato. Depende muito do tipo do tipo de diferenças e tentamos sempre fazer a melhor opção editorial de acordo com a escrita e com a estética. Se deu muito trabalho fazer isso? Muito trabalho, estamos há 2 anos quase, comecei no final de 2023 e portanto 1 ano e meio, 2 anos. Sim. Entretanto, já gravaram essa hora de música? Sim, já temos. Gravaram com que instrumentos? Violino e piano, que é precisamente a obra, nós fizemos a gravação da obra e a edição em partitura da obra completa para violino e piano. Convidei para isso o pianista Vasco Dantas, que é um pianista de renome internacional português, muito jovem, que esteve cá em Angra. Fizemos as gravações com o apoio também da Câmara Municipal e da Direção-Geral das Artes. Aliás, todo o trabalho está a ser também apoiado pela Direção-Geral das Artes. E fizemos esse trabalho cá
no Centro Cultural e de Congressos em Angra, porque tem um excelente piano, e então fizemos a gravação lá. Dizer também que todo este trabalho não seria possível sem o apoio do MPMP, que é uma editora dedicada à música portuguesa. Portanto, eles editam, o trabalho deles é precisamente focado na edição de partituras de músicos, de compositores portugueses. Também fazem gravação, têm revista, pronto. E, portanto, também é um apoio essencial para que este trabalho seja feito com qualidade, no fundo. E qual é o destino agora do trabalho? Está gravado, agora deve estar na fase final de montagem, não é? Sim. Que leva algum tempo. Sim, nós gravamos há muito pouco tempo e, portanto, temos 4 concertos de apresentação deste trabalho marcados agora na Ilha Terceira? 2 deles na Ilha Terceira. Um deles no Faial e depois outro no Pico, nas escolas, nos conservatórios de música. Esses são os concertos de apresentação, não é? Da apresentação deste trabalho. Pronto, o objetivo principal é trazer à vida obras que estavam numa biblioteca em manuscritos. Portanto, nós agora, com a partitura legível, portanto, qualquer aluno, qualquer professor, qualquer violinista pode tocar. Pode pegar naquilo e tocar. Não é? E tocar. É como pegarmos num livro e ler. Está disponível, vai estar disponível para venda nacional e, portanto, o trabalho seguinte é a divulgação. Eu sei também, quando preparámos esta conversa, disse-me isso, que tem, aliás, Tomás Bauer é um pedagogo. Vocês também têm um objetivo pedagógico com este trabalho, certo. ou seja, conseguir introduzir isto nas escolas onde há música. Como é que isso vai ser feito? Nesta fase inicial é doar aos conservatórios, dotá-los destas partituras e do disco, porque é muito importante para os professores que dão aulas ouvirem as obras e perceberem se gostam, se não gostam, se adequa ao aluno, se não se adequa, e também olhar para a partitura para perceber, porque às vezes a gente ouve e parece que é muito difícil, ou que é muito fácil, ou que está neste nível ou naquele, e depois vai saber e até é mais fácil, ou o contrário, não é? E essas obras são difíceis? São obras complexas, de nível secundário e superior, depende do grau do aluno. Mas sim, são obras, pronto. Podem ser usadas em conservatório? Podem ser usadas em conservatório e no ensino superior também, e a nível profissional. Portanto, são obras de grande qualidade que realmente merecem ser resgatadas e divulgadas. Vão divulgá-las, vão levá-las junto das escolas só aqui ou ao nível nacional também? Nós temos a intenção de fazer esta divulgação pelas escolas artísticas, portanto, pelos conservatórios e ensino superior, a nível nacional, para tentar, e quem sabe, enviar também para algumas instituições fora do país, porque às vezes é assim que compositores como o Tomás de Borba, mas às vezes é assim que compositores que não são conhecidos se tornam... Terá uma segunda vida. É esse o objetivo, sim, sim. Mas, Ana Catarina Pinto, eu sei que o espólio, aliás já disse, que o espólio de Tomás de Borba é muito mais vasto do que estas obras resgatadas. Compreende-se que tenha resgatado estas que são do seu instrumento, não é? Sim. O violino, mas sim. O espólio é muito maior, não é? Sim. Nós temos, eu contei, fiz uma contagem, ele tem mais ou menos 3.500 a 4.000 obras. À espera de serem mexidas, não é? Algumas terão sido, mas muito poucas. Portanto, quase tudo a precisar de edição, não é? Sim. Isso é um trabalho gigante. Gigante. Eu peguei em 3 obras, portanto, a suíte portuguesa, a sonata e as 2 peças, portanto, 4 obras, e demoramos 1 ano e meio, 2 anos, portanto... Imagino o resto. Sim, claro que há obras com menos complexidade, mais simples, acredito que sim, porque muitas delas são didáticas para crianças, portanto não será necessário um trabalho tão profundo e que não seja tão complexo, mas ele tem obras para música sacra, música coral, cantigas medievais trovadorescas, escreve para música de câmara, não só para violino e piano, mas também, por exemplo, para harpa e flauta, uma obra também para violoncelo, tem um quarteto de cordas, só um primeiro andamento, mas pronto, tem aqui alguns apontamentos também na música de câmara, escreve para teatro escolar musicado, tem imensa obra didática,
canções, livros de solfejo, tem este dicionário de música e o livro de harmonia que cria, precisamente para dar as suas aulas e também para fazer chegar esta informação aos outros professores. Portanto, temos aqui uma obra imensa. Esses livros de solfejo ainda hoje seriam úteis se fossem editados? Eu penso que sim. Alguns deles estão, estes livros mais didáticos, alguns deles estão editados e eu acho que tudo o que é material didático deve ser tido em consideração e, portanto, o Tomás de Borba tinha muita qualidade, conhecia bem, ele não dava aulas só nos conservatórios, ele dava aulas em escolas, conhecia bem a realidade e, portanto, pronto, tem obras muito pertinentes e muito adequadas à realidade e está bastante atual para aquilo que conheço. Ele tem o seu nome na Escola Tomás de Borba, em Heroísmo, também tem uma rua em Lisboa. Diga. Peço desculpa de interromper, mas tem também, este ano, a Academia de Amadores de Música fez um primeiro festival que se chama Festival Tomás de Borba. Portanto, de repente, pode ser que Tomás de Borba comece a ressuscitar. Exatamente, a ganhar uma nova vida. Ele tem também o seu nome num grupo de folclore no Brasil. Ok, não sabia. Okay. Estive a me cercar aqui na net, o que é muito interessante. Muito bem. Ana Catarina Pinto, nós estamos a caminhar para o fim desta nossa conversa. Ana Catarina Pinto é do Porto, é violinista, doutorada em Ciência e Tecnologia das Artes. Como é que veio parar aqui, na Escola de Tomás de Borba? Eu venho para os Açores por amor. Isso é ótimo. E, portanto, sim, eu fiz o meu percurso todo no continente. Trabalhei numa escola profissional de música em conservatórios lá e também no ensino superior. Dei aulas lá no mestrado no Instituto de Piaget. E depois decido... Mas eu vou casar. Decido vir para os Açores, porque, pronto... e, portanto, venho para a Escola de Tomás de Borba com muito agrado. Muito bem. Sim. E Ana Catarina Pinto, quando chega cá, qual é o universo musical com que se depara por aqui? Ao contrário do que pensava, porque eu tinha a ideia, pronto, nos Açores passa-se pouca coisa. A nível cultural, dada a dimensão e a população, eu penso que até há alguma dinamização. Claro está que cada terra tem a sua identidade e penso que os Açores, a nível musical, têm esta identidade muito vincada, não é? Temos muitas bandas filarmónicas, que é uma coisa que no continente há também, mas há zonas que... Mas não nesta proporção, não é? Exatamente. Portanto, e os conservatórios de música são também um sinal de que a região apoia o ensino tradicional da música, portanto, e conservador, no fundo. E acho que há muita tradição cá, apesar desta insularidade que é inegável, não é? Claro. Muitos alunos que passam pelas vossas mãos não saem depois para a música clássica, embora seja isto que eles aprendam, sobretudo nos conservatórios. Saem para vários sítios, saem para o rock, claro que sim. Saem até para o folclore, para as violas e para outros sítios. Isso é estranho para um professor. Para mim não é nada estranho. Que anda a ensinar. Não, música clássica. No fundo eu costumo dizer que a música clássica é a melhor escola para ser muito bom em qualquer área, porque de facto a nível técnico não haverá estilo musical tão evoluído, não é? Porque nós temos obras de uma complexidade enorme. Aliás, basta pensarmos que um estudante para ir para o ensino superior de música, para entrar, tem que ter no mínimo 8 anos de conservatório. Portanto, há todo um percurso naquela área muito exigente e, portanto, eu acho que é só positivo os alunos que passam pelo conservatório para depois fazerem outras coisas. Nos vários géneros. Aliás, exatamente, infelizmente a música clássica também não existem orquestras em Portugal que absorvam estes músicos, portanto, acho até importante que assim seja. Quer em tunas, quer em bandas filarmónicas, portanto, o conhecimento musical, quer até para saber apreciar um concerto.
não é? Para saber, por exemplo, quando é que se bate palmas ou quando é que não se bate. Às vezes bate antes do tempo. Assim, coisas simples que se aprendem no conservatório. Aprende-se também a escutar, a perceber o que é uma orquestra, a perceber, enfim, o conhecimento é muito grande e, portanto, eu penso que é muito importante os conservatórios existirem e não só para formar músicos profissionais. Quais são os gostos principais dos vossos alunos? Ao nível da música, designadamente os instrumentos, presumo que seja a viola, presumo que o seu instrumento seja difícil demais para alguns. Conte-me lá como é que é esse ambiente lá dentro. Sim. O violino é um instrumento muito difícil para se aprender, principalmente no início. É muito difícil sempre, porque foi um instrumento que os compositores adoraram desde o seu surgimento, portanto ali em meados do século XVII. Os compositores gostaram muito sempre do violino e aprofundaram muito a técnica do instrumento e, portanto, há obras dificílimas, complexas e, portanto, é um instrumento exigente cujo repertório acompanha essa exigência. E nos primeiros anos soa mal, não é? Eu costumo dizer que soa mal e, por isso, é preciso alguma resiliência para não se desistir, para se conseguir ultrapassar Até começar a soar bem. Exatamente. Isto acontece um bocadinho em todos os instrumentos, mas o violino realmente, por ser um instrumento também agudo, pronto, é um instrumento que demora. Os instrumentos assim mais que toda a gente quer é o piano, é a guitarra, mas também o violino. Tem muita gente a querer. Aliás, na Ilha Terceira há uma coisa que é bonito para mim de ver, que é haver muitos violinistas a tocar, por exemplo, nos bailinhos de carnaval, a tocar nestes grupos folclóricos, não é? Que é uma coisa, que no continente não se vê, é mais os instrumentos de sopro. E, portanto, ver o violino a ser tocado na música tradicional, com pessoas que estudaram, às vezes, uns com os outros. Por exemplo, na Ilha do Pico tem lá o canarinho, que é autodidata. Portanto, esta valorização dos instrumentos de cordas também que se dá na ilha, também acho que é um fator muito positivo. Aliás, aparentemente, segundo quem percebe disso, os conservatórios têm tido um impacto muito positivo tanto nas filarmónicas. Sim, aumentam o nível. Aumentam o nível, como depois no folclore. É isso. No nível da interpretação e aqui na Ilha Terceira, em particular no Carnaval. Pois, é isso. Não sei se já vi algum Carnaval. Já vi vários. Na Ilha Terceira. Sim. Aqui parece que há um novo mundo para a música que vem em grande parte dos conservatórios. Porque quem chega dos conservatórios vai ensinando aos outros, etc. E depois há esta parte que eu acho muito engraçada, que é a composição. Portanto, em cada bailinho há a composição das músicas, as letras, os acordes das violas, que eles encaixam ali. Portanto, há bailinhos que têm gente formada, não é? Profissional, que trabalha com gente que estudou no conservatório, mas depois mas vai tocar no bailinho, e gente que até não estudou, mas estudou com alguém que estudou e que vai também tocar. Portanto, eu acho que é muito é uma tradição culturalmente muito importante, que não conhecia também antes de vir para cá e que achei maravilhosa. Maravilhosa. Dá-me aqui o meu realizador a dizer que estamos a 2 minutos do fim. Ana Catarina Pinto, não há só o Tomás Borba, há outros que eventualmente também precisarão de ser resgatados. Este tipo de trabalho, eu vou-lhe perguntar isto porque eu acho que nas escolas liga-se mais ao currículo do que outra coisa. Não tanto a este tipo de trabalho, muito menos a trabalhos de investigação, etc. Sim. Esse tipo de trabalho com este Tomás Borba e com outros Tomás Borbas, entre aspas, que haja por aí, na sua opinião, deve ser incentivado? É importante que seja? Sim, é um trabalho complexo, que dá muito trabalho e, portanto, há muita gente a começar a fazer, mas de facto é preciso incentivar e é preciso também valorizar que hajam apoios para se fazer este tipo de trabalho, porque exigem recursos, para além do tempo exigem sempre muitos recursos associados, não é? E, portanto, é um trabalho de valorização cultural, como muitos outros, que deve ser, na minha opinião, valorizado e estimulado também. Mas as escolas não estão muito para aí viradas, não? Não, os conservatórios até o 12º ano, até o 8º grau, também não faz muito parte. Isto é uma coisa que deve ser posterior, não é? Não incentivam que em paralelo, ou mesmo integrado,
se faça esse tipo de investigação. E também é importante que sejam músicos profissionais a fazê-lo, porque é preciso um certo conhecimento. Mas a nível superior, os cursos de musicologia fazem, mas pode ser um trabalho mais incentivado e mais valorizado, na minha opinião. Muito bem, vamos esperar então por este trabalho com o Tomás de Borba. A gravação estará em breve cá fora, depois já há livros também, sei que... Sim, a edição das partituras, sim, a edição... Mas as partituras serão publicadas com estudos introdutórios. Exatamente, é uma edição crítica e, portanto, são explicadas todas as tomadas de decisão editoriais, são explicadas, sim. Muito bem. Ana Catarina Pinto, violinista, obrigado por ter estado aqui comigo neste espaço de entrevista, que é mais um espaço de conversa. Sim. Muito obrigado. Obrigada. Quanto a nós, para a semana voltaremos com mais um entrevistado.